Eu te convido a abrir a palavra de Deus em Provérbios 3. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 12. Eu vou ler na versão NVI, se vocês estiverem aí em cima, Carlão, se for possível, tá? NVI, a versão que eu vou ler. Se puder projetar aqui para os irmãos, eu agradeço. Última vez que nós estivemos juntos aqui, eu falei um pouco sobre a fragilidade do vaso. Nós vimos Paulo ensinando em 2 Coríntios, né? Que nós temos esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder não seja nossa, mas seja de Deus. Então, há uma condição na nossa natureza humana de nos fragilizarmos, de nos abalarmos, mas há algo poderoso dentro de nós, que é o Espírito Santo de Deus, que é a promessa de que todo aquele que confessa Jesus Cristo como Senhor e Salvador, de ser feito filho de Deus. Então, essa é a promessa que nós anunciamos aqui como igreja. E eu quero meditar com os irmãos hoje sobre como a fragilidade do vaso, a partir desse texto que nós vamos ler, como eu posso, a partir da fragilidade do vaso, encontrar forças até a volta de Cristo. Essa é a mensagem que eu queria meditar com vocês essa noite, aqui no Provérbios de Salomão, o homem mais sábio de toda a existência. Ele deixou para a gente esses provérbios. Eu queria meditar nesses 12 versículos com os irmãos, já está projetado aí para você pode acompanhar na sua Bíblia. Diz assim a palavra de Deus: Meu filho, não se esqueça da minha lei, mas guarde no coração os meus mandamentos, pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Que o amor e a fidelidade jamais o abandonem. Prenda-os ao redor do seu pescoço, escreva-as na tábua do seu coração. Então você terá o favor de Deus e dos homens, e boa reputação. Confie no Senhor de todo o teu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os seus barris transbordarão de vinho. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao seu filho de quem deseja o bem. Senhor, nós estamos nessa noite num ambiente da Tua presença, um ambiente propício para uma boa semeadura. E nós queremos apresentar os nossos corações essa noite como um terreno. Às vezes as circunstâncias da vida, Pai, deixaram o terreno um pouco assolado, um pouco resistente. Mas não por nós, mas pelo poder do Teu Espírito Santo, que o Senhor esteja promovendo um renovo no terreno do nosso coração essa noite. Que o Senhor possa preparar os nossos corações para uma semeadura. E a semente é a própria palavra de Deus. E nós cremos na eficiência dela, Pai, para produzir frutos 100 por 1. Nós assim abrimos o nosso coração, crendo na promessa de que a Tua palavra jamais volta vazia, mas ela cumpre o Teu propósito. Assim nós celebramos a unidade como igreja nessa noite e clamamos a intervenção sobrenatural do Teu Espírito Santo, que está presente aqui, que habita em nossos corações e que nos leve cada dia mais à intimidade com o Senhor. Eu peço a Tua bênção sobre cada irmão essa noite e sobre a minha vida também. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos, Provérbios é muito interessante porque frequentemente ele trabalha com pares de versos, né? O que é o pare de versos? 2 versos que eles
tem um conteúdo nele próprio, um ensinamento poderoso nele próprio. E às vezes esses pares de versos, eles têm alguns objetivos, algumas ideias. Por exemplo, algumas vezes em Provérbios você vai ver uma ideia de contraste para diferenças. Por exemplo, Provérbios 12, 25 nos diz que a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Aqui, nos trazendo uma reflexão de um contraste. Ainda que eu tenha em meu coração um abatimento pelas circunstâncias, o que é natural da fragilidade do vaso, há um poder na palavra de me alegrar, e louvado seja o nome do Senhor por isso. O provérbio, às vezes nós vamos encontrar contrastes que exaltam diferenças. Ainda que há possibilidade da ansiedade, na palavra de Deus eu tenho a possibilidade da alegria, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Um contraste é uma das ideias quando há essa comparação de versos próximos. Outra ideia também é a comparação, quando nós trazemos uma semelhança. E aí o exemplo é Provérbios 25, 11, que diz assim: como maçãs de ouro em bandejas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. Uma comparação, uma semelhança de assim como se chegasse uma bandeja de prata com maçãs de ouro, coisa linda, né? A bandeja de prata com maçãs de ouro, uma coisa que chama atenção. Aqui Provérbios, Salomão nos leva, através dessa semelhança, a nos despertar pelo grande privilégio que é nós anunciarmos a esperança que é em o nome de Jesus. A esperança que há no nome do Senhor Jesus Cristo, que morreu, mas ressuscitou por cada um de nós, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós estamos numa casa que celebra a palavra de Deus, que celebra o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, que nos possibilita enfrentar esse tempo até a volta de Cristo, porque com tantas situações que nós vivemos, tantas calamidades, às vezes a gente olha mais para a fragilidade do vaso do que para o poder que está dentro de nós. Mas a verdade é que Provérbios, além de falar sobre o contraste das diferenças, falar também sobre a comparação das semelhanças, esse aqui que nós lemos, ele traz a ideia de um complemento. Ele mostra algo que a sua aplicação vem do modo como a segunda declaração complementa a primeira. A pastora Carla parece que leu aqui meu esboço e trouxe aqui para a gente Provérbios 22, 6. Esse é um caso típico de um provérbio de complemento. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e, mesmo quando for grande, ela não se desviará dele. Uma ideia de complemento, uma ideia de causa e de efeito. Então esse é o Provérbios que nós vamos aprofundar hoje no nosso ensinamento, aqui da Bíblia, na exposição da Palavra de Deus. E sempre que Ele quer trabalhar com a gente, quando Ele quer tratar conosco, é muito interessante porque Ele primeiro, e aqui é um caso, Ele quer afirmar a nossa identidade. E é interessante, se você olhar no verso 1 aí, do Provérbios 3, primeira coisa que o ensino da palavra vai nos trazer, é nos chamar de filho, meu filho. É algo assim precioso, essa nossa qualificação que nós temos de sermos filhos de Deus. E às vezes nós temos aquela ideia, então todos que nascem são filhos de Deus. É verdade que se nós olharmos à luz da Bíblia, há uma relação de causa e efeito também na paternidade, né? E aqui, quando o Provérbios nos convida a uma reflexão, é o que eu quero propor para vocês. Primeiro, ele nos traz uma revelação clara de quem nós somos, independente das circunstâncias. Filhos amados de um Deus que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Isso está dito em João, capítulo 1, verso 12 a 13. João nos ensina algo maravilhoso, que diz assim, igreja: mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber,
aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Algo assim lindo, logo no início do Evangelho de João, que nos mostra essa relação de causa e efeito. Ao receber Jesus, eu desfruto da filiação de um Pai Celestial que me garante a vida eterna. Um local onde não vai haver a morte, onde não vai haver a separação, onde não vai haver o distanciamento, onde não haverão calamidades, porque o pecado já será totalmente retirado da existência. E nós estamos hoje nessa realidade em que o pecado ele ainda atua na humanidade. Nós estamos sendo livres do poder do pecado. A justificação em Cristo Jesus, quando nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nós somos justificados por Ele. Nós fomos livres das consequências do pecado. Um dia nós seremos livres da presença do pecado na glorificação, quando estivermos eternamente com o Senhor. Mas hoje, no dia que se chama hoje, dia 16 de novembro de 2025, nós estamos sendo livres do poder do pecado. Esse é o processo de santificação que eu e você estamos. E esse Provérbios, ele me convida exatamente a olhar para dentro de nós e enxergarmos uma viabilidade de mantermos firmes até a volta de Cristo, porque a palavra do Senhor, ela é fiel, e ela é uma rocha em que eu posso me apoiar. Ela não muda de acordo com as circunstâncias, ela é fiel, e Deus, ele é fiel à palavra dele. Então eu tenho toda a confiança, de caminhar e de fluir na palavra de Deus. Então você que está aqui essa noite, em primeiro lugar que eu queria te dizer, você é filho de Deus, porque Ele te amou primeiro. Mas é interessante porque João, no capítulo 1, verso 2, ele diz, mas a todos quantos receberam, parece que isso foi algo que aconteceu no passado e não há mais essa oportunidade. Não é essa a ideia aqui. Ele está dizendo exatamente que aqueles que receberam, aqueles que já tiveram a experiência do novo nascimento. Mas eu quero trazer esse texto para o presente, para você que está aqui hoje conosco essa noite, para te fazer um convite, que a palavra de Deus te faz. Mas a todos quanto o recebem nessa noite, Deus lhe dá o poder de serem feitos filhos dele, a saber, aos que creem no seu nome. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Nós precisamos, irmãos, entender que ao anunciarmos a palavra, nós nos recordamos de quem nós somos em Cristo, mas também nós abrimos uma oportunidade para a família de Deus. E se há um propósito único aqui nosso como igreja, Resgate, é estender essa boia de salvação a você. Nessa ideia mesmo que nós temos do logo da Resgate, de ser uma boia de salvação. Num mundo perdido, num mundo que às vezes caminha pelas suas próprias pernas, nos seus próprios interesses, e muitas vezes se afasta do Senhor. Nós temos um único propósito de anunciar a salvação que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Então você que está aqui essa noite, você vai ter essa oportunidade ao final, de entregar a sua vida a Jesus, de confiar nele de todo o coração. E há uma certeza para todos nós, meus irmãos, algo precioso, o tesouro guardado em vasos de barro, que nem a morte nos separará do amor de Deus. Que o dia que fecharmos os olhos, nós teremos acesso ao Senhor e vida eterna com Ele. Essa é a maior mensagem, é a mensagem que nós devemos celebrar e devemos dar glória a Deus mesmo. Você pode dar um glória a Deus aí, me ajudar nessa pregação. Porque nós somos filhos amados. E nós temos essa grande expectativa de que um dia nós estaremos num lugar onde não vai haver choro, onde não vai haver a noite, onde não haverá dor, não haverá o sofrimento, onde viveremos eternamente na presença do Senhor, da forma como Ele pensou e concebeu toda a humanidade. Então nós somos filhos dEle, e louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas aqui, depois de trazer esse introito com relação à nossa condição de sermos filhos, eu quero trazer para vocês aqui 6 circunstâncias que dão condição ao vaso de suportar a pressão nesse tempo que se chama hoje. Como nós podemos enfrentar o dia a dia, as aflições, os imprevistos, aquilo que muitas vezes nós não programamos, mas infelizmente temos que lidar. Primeira coisa que nós vemos aqui é o salmista dizendo: meu filho, não te esqueças da minha lei, não
mas guarde no coração os meus mandamentos. Aqui ele vai trazer essa questão da necessidade de nós lembrarmos da palavra de Deus, de trazermos a palavra de Deus à nossa memória. Isso que levou Jeremias em Lamentações 3:21 dizer: quero trazer à memória aquilo que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Se renovam todas as manhãs. O Salmo nos diz isso, que bondade e misericórdia nos seguirão todos os dias da nossa vida e habitaremos na casa do Senhor para todo o sempre. Há um traço da personalidade, do caráter de Deus que nos constrange, meus irmãos, apesar de sermos vasos, que é um amor que não nos dá e não nos retribui na medida daquilo que nós merecemos. Isso é misericórdia. Um amor apegado e que se renova toda manhã. Então, aqui, Salomão está nos trazendo essa reflexão. Filho meu, não te esqueça da tua lei, mas guarde no coração os meus mandamentos. O coração é a sede das nossas decisões, meus irmãos. E como a gente precisa de guardar a palavra no coração, não é no intelecto. A gente corre um grande risco de viver uma caminhada cristã de teólogos práticos, às vezes teólogos que conhecem profundamente a palavra, mas não experimentam no coração. A palavra vem na mente, mas ela não desce para o coração, que é aonde vem a decisão. Onde você vai renunciar a um pecado, onde você vai estabelecer uma aliança com alguém, vai ser fiel com alguém até o fim. Onde você vai poder exercer o amor, onde você vai poder exercer a confiança. O Senhor tem chamado filhos para uma vida de realidade espiritual com Ele, para que a gente possa desfrutar de todos os benefícios que Jesus conquistou na cruz do Calvário. E aqui está uma das causas, efeitos aqui. Não te esqueças da minha lei, guarde no teu coração. E qual é o efeito? O que complementa? Já nesse mesmo aqui no conjunto do verso 1 com o verso 2. Pois eles prolongarão a sua vida por muitos anos e darão a você prosperidade e paz. Deus, Ele sempre anuncia realidades espirituais, mas Ele sabe aquilo que a gente precisa. Ele sabe que a gente precisa de algo que nos dê condição de suportar as aflições. Ele nos promete através da palavra, através dessa relação de causa e efeito, né? De uma coisa que acontece mediante o início da outra. É como, por exemplo, o vento que abre a janela, né? A causa é o vento, o efeito é a janela se movimentar, a chuva, que é uma causa às vezes também, que provoca enchente, um efeito é a enchente, um despertador que toca e você acorda. Eu sei que às vezes você dá uma ordem para ele para mais 5 minutos, às vezes o despertador toca e a gente vai adiando um pouquinho, né? Tem gente até que já programa isso de manhã, já bota meia hora antes, para ele despertar umas 3, 4 vezes ali, até a hora que você vai tomar coragem para despertar. Mas a verdade é que o despertador, quando ele toca, ele está anunciando que é uma necessidade de você se levantar, porque chegou a hora. E eu creio que essa noite o Senhor também está tocando o despertador dele aqui, para que a gente possa despertar para essa causa e efeito de uma atitude de guardar no coração a palavra dele, e a partir disso eu desfrutar de prosperidade e paz, porque é disso que nós precisamos. Uma das necessidades básicas do ser humano, nós podemos ter a nossa subsistência, termos uma condição de ter uma vida saudável aqui nessa terra e aguardarmos em paz a volta de Jesus. Por isso que Jesus nos diz claramente: eu vos dou a minha paz, não a dou como a do mundo. Tem de bom ânimo, né? Jesus ele fala isso porque eu venci o mundo. Então a paz que há no mundo ela é uma paz transitória. E às vezes, se a gente condiciona a paz ao nosso estado de saúde, a gente pode perder a paz no diagnóstico. Que é uma realidade, meus irmãos, de crentes, de filhos e daqueles que não são filhos, enfrentar a enfermidade. Infelizmente é uma realidade. Todos nós, até a volta de Cristo, estamos enfrentando essa natureza que ela adoece, que ela ainda sofre essas situações. Mas a verdade é que há uma paz em Cristo, além de todo entendimento, que guarda o nosso coração. Essa paz, ela, que excede todo entendimento, ela preserva a nossa condição frágil de vaso, para que a gente aguarde firme, com esperança, a volta do Senhor Jesus.
E Ele voltará, meus irmãos, para nos resgatar, para nos buscar como igreja santa, sarada e limpa para a glória do nome dEle. Nós somos aqueles que nos encorajamos mutuamente, porque um dia toda essa dor vai passar, porque teremos Jesus conosco eternamente. Amém? Esse é o primeiro fundamento aí de causa e efeito, de 2 eventos consecutivos, em que o segundo evento, ele é uma consequência do primeiro. Ou seja, uma causa desencadeia a ocorrência de outra. Ou seja, quando eu guardo no meu coração os mandamentos do Senhor, eu posso desfrutar de prosperidade e paz. Outro ponto importante, ali o verso 3 até o verso 4, também tem um outro par de versos, né? 2 versos juntos, que mostra essa ideia de complemento. Aqui vai nos dizer Salomão o seguinte, que o amor e a fidelidade, filhos, jamais o abandonem. E aqui ele vai dar uma dica especial. O que eu faço com o amor e a fidelidade? Eu já sei que a lei, a palavra de Deus, eu preciso guardar no meu coração. Agora, e o amor e a fidelidade? Além de não abandonar, ele me manda fazer 2 coisas. Prenda-o ao redor do pescoço e escreva-os na tábua do seu coração. Eu tenho 54 anos, então eu me lembro da minha mãe, assim, na década de 80, tinha uns arranjos, assim, diferentes que a mãe usava. A mãe usava umas flores, assim, no pescoço. Não sei, antigamente tinha um negócio, não sei se vocês já viram, usava umas florzonas, assim, no pescoço, uma colar. E aquilo era na moda, era época, né? Era época que não tem como você não olhar e não chamar atenção, né? Era algo que chamava muita atenção. Eu via, achava bonito, era algo que chamava atenção. E aqui eu estou vendo isso. Que amor e fidelidade é algo que a gente não pode esconder. Aqui, Salomão, na sua sabedoria, está dizendo o seguinte: prenda-as ao redor do seu pescoço, para que todos possam ver, e escreva-as na tábua do seu coração. O fruto do Espírito, né? Aqui 2 dele, amor e fidelidade. Fruto do Espírito é tudo aquilo que se manifesta em nós através da natureza do Espírito que está em nós. Nós, quando recebemos Jesus, eu falei aqui que nós somos feitos filhos de Deus e é algo sobrenatural que acontece. Nós somos o templo do Espírito Santo que habita em nós, algo tremendo. E nós então somos hoje o templo do Espírito Santo nesses dias. Então nós carregamos em nós a presença do próprio Deus, que nos capacita a viver uma vida digna, mas também de manifestar o fruto. E 2 deles aqui estão relatados nesse verso 3 e 4, amor e fidelidade. Amor é a capacidade de nós olharmos para o outro e nos compadecermos dele. E a fidelidade, ela é algo que coopera para relacionamentos de longa data. Eu falo aqui para os casais, meus irmãos, aqueles que estão jovens aqui, quantos casamentos nós não vamos fazer aqui nessa igreja? Louvado seja o nome do Senhor. Amém, juventude? Ouvi um amém, eu quero ouvir mais forte. Amém, juventude? Ó, a voz dos jovens, né? E aí, juventude, assim, não tem algo mais um privilégio maior do que nós termos uma aliança. Você está falando, né, pastor? Você está gostando, né? Velho também, falou também, o pastor está aqui falando. Mas a verdade é que fidelidade é algo que é um fundamento muito importante dessa aliança aqui, ó, que a gente coloca no dedo. Ela é de fato uma lembrança, né? Ela é de fato algo que, diante dos homens e diante de Deus, nos lembra da responsabilidade que nós temos uns com os outros, de suportarmos a dor, de suportarmos a doença, de suportarmos os momentos ruins e difíceis. Eu não estou falando somente da aliança do casal, mas também das pessoas que convivem com você, que você possa ter amor e fidelidade bem juntos, bem à mostra. Fruto do Espírito é algo que precisa ser mostrado para os outros, porque o fruto é aquilo que fala da natureza da árvore, e o fruto é aquilo que traz alimento. O fruto é algo que se manifesta na mesma proporção da árvore. E aí, quando vem em nós esse fruto de amor e fidelidade, eles vão glorificar o Pai que está nos céus, através da sua e da minha vida. E louvado seja o nome do Senhor por isso. Por isso que Paulo diz que nós somos vaso de barro e há um tesouro em nós, para que a excelência não seja de nós, mas de Deus. Mas é verdade que nós somos chamados a desenvolver amor e fidelidade como causa. Mas aí vem a consequência, aí está no verso 4. Então, né, complementando esse verso,
quando nós temos amor e fidelidade com Deus, com as pessoas, o que acontece aqui segundo Provérbios 3, verso 4? Então você terá o favor de Deus e dos homens e boa reputação. É algo que marca a reputação de alguém, um coração que ama e um coração que é fiel. Em todas as circunstâncias. Na velhice, como o pastor falou, na doença, quando já passou às vezes a beleza, né, que atraiu para você estar no relacionamento, igual eu oro aqui pelos casamentos dos nossos adolescentes, que a gente possa desfrutar um tempo de longevidade mesmo, de 30, 50, 60 anos, para a glória de Deus, de aliança. Assim como temos aqui pastor João Bosco. Quantos anos, pastor João? 85. E de aliança? 64, meus irmãos. Uma salva de palmas, pastor João, aqui, por favor. Eu estava achando que eu estava esnobando com 54 anos de vida. O pastor vem me fala que ele tem 64 só de casado. Meu pai nem conhecia minha mãe ainda, o pastor já tinha iniciado a jornada dele, dando esse exemplo de um homem que ama, de um homem que é fiel em toda circunstância. Pastor, o senhor é para a gente um testemunho vivo de Deus. Quando a gente olha para a sua vida, para o seu comportamento, isso nos encoraja a fazer o mesmo com nossas esposas. Então que Deus te abençoe e também a dona Guta soberanamente, em nome de Jesus. Fidelidade e amor é algo que a gente tem que conservar, falando aos filhos, porque aqui diz a palavra de Deus que nós obtemos favor de Deus e dos homens e boa reputação. Ainda nessa relação de causa e efeito, nós vamos para o terceiro ponto aqui que eu queria falar, de como suportar esse tempo até a vinda de Cristo. A palavra de Deus nos diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu gosto muito desse porque fala da área que eu assim estudo, que eu gosto muito, que é a área de restauração da mente, renovação da mente, a área de processo de santificação, de restauração da alma, que nós chamamos de cura interior, né? Romanos 12, 1-2. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício santo, vivo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com o presente século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade do Pai. É necessário, meus irmãos, nós experimentarmos uma mudança de mente, para entendermos o modo de Deus agir e gerarmos essa confiança de todo o nosso coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Esse é um grande desafio do vaso. O vaso, quando ele começa a suportar as pressões, a suportar as aflições, ele começa a achar que a excelência está nele, não no tesouro. Esse é um grande risco que nós temos. Mas aqui a palavra está nos desafiando a nós confiarmos em Deus de todo o nosso coração e não nos apoiarmos no nosso próprio entendimento. Então, em tudo que fizermos, consultarmos ao Senhor. O pastor falou aqui sobre a questão da sucessão. Eu recebo com muito amor no meu coração, mas eu tenho consultado a Deus. Francamente, pastor, falo isso diante do Senhor, diante da igreja. Eu tenho consultado ao Senhor quais são os planos dele para mim. São planos desafiadores. Deus me chamou para o ministério, eu já estava no trabalho, e agora vem esse convite que confronta. Eu não quero que a minha vontade seja feita, mas eu quero que a vontade do Senhor seja feita. Ele sabe os planos que Ele tem a meu respeito. São planos de paz e não de mal, para me dar o fim que eu desejo. Então eu quero continuar a orar e buscar o Senhor para que Ele confirme. Pastor, amo o Senhor, amo toda a referência que o Senhor faz a mim, obrigado. Mas eu tenho apresentado diante de Deus, pastor, isso tem sido objeto de oração, não só comigo, mas com minha família, com todos aqueles que estão comigo, para que o Senhor me mostre a direção dEle. Porque quando Ele fala, Ele determina o tempo certo. Nós já falamos sobre isso, sobre o tempo. E eu sei que às vezes o seu temperamento, o seu tempo seria semana que vem, né? Eu sei que tem alguns aqui que entendem muito bem, pastor Francisco, e até, né? Para quê? Isso é para semana que vem logo. Às vezes determinados, né? Já bem focados naquela situação, mas
Eu sei que para tudo no reino de Deus há um plano. E até lá, pastor, nós estaremos orando a Deus e assim, ansiando porque a vontade dele se cumpra, em primeiro lugar, sobre a Igreja Resgate. Sobre aquilo que Deus colocou nas suas mãos para estar liderando essa igreja. Chegamos até os 16 anos agora, vamos celebrar, né? E louvado seja o nome do Senhor por isso. E para mim será uma grande honra poder estar aqui conduzindo o trabalho que o Senhor e a pastora Carla sempre fizeram com tanta dedicação. Eu sei que um dia você passou por isso, só que você foi mais rápido, né? Que é natural do seu temperamento, nós falamos isso hoje cedo. E para alguns é um pouco mais, tem que entender, sabe? Tem algumas pessoas que precisam entender o contexto, tem que assimilar. E eu falei para ele isso, falei, pastor, eu preciso de uns 5 anos aí para poder ajeitar a casa. Ele olha assim para mim, chega a dar aquele assusto assim, né, aquele assombro. É para que, né, eu possa arranjar as coisas na cabeça, arranjar as coisas no dia a dia, mas Deus está trabalhando, pastor, Deus é fiel, e eu sei que Ele, no tempo certo, as coisas vão se confirmar, e Deus vai estar, né, no centro de todas as coisas, em nome de Jesus. Eu quero sempre te agradecer por todo o carinho que o Senhor tem comigo, e hoje eu estou um pouco assim mais, um tom assim mais emocionado, não só por isso, mas também por isso, porque possivelmente nesse ano seja a última vez, nesse domingo, que eu pregue aqui com vocês. Porque, obrigado pelo ar, vamos lá então, obrigado, fiquei feliz, obrigado. Mas a verdade é que eu estou para ser graduado para vovô, vocês estão sabendo aí já, né? E assim, está muito breve aí, né? Minha esposa já foi, né, para Campinas, onde minha filha está lá aguardando a chegada da Ana, nossa neta. E aí as notícias vêm, vão, né, tá na proximidade, o coração começa a ficar aflito. Eu estou vendo que, de fato, vai ser necessário estar perto lá, em primeiro lugar da minha esposa. Eu estou vendo que ela está precisando mais do que a Luísa, que é minha filha, né? E eu quero estar lá ao lado dela nesse momento. Então, talvez, não sei, em breve eu estarei lá, mas certamente em dezembro eu vou estar lá com a família, acompanhando, exercendo a minha condição de vovô. Estou muito feliz. E é minha primeira neta, estou muito feliz por isso, mas com certeza em janeiro já estaremos de volta. Então, ao vir aqui, essa noite, falei, Senhor, essa é a última vez que eu vou estar com a Resgate nesse ano, num domingo, né, onde a casa está cheia, onde nós temos visitantes. E o sofrimento é algo que ele é difícil da gente enfrentar na vida humana, é algo realmente difícil. Por isso que a gente fala sobre confiar em Deus, porque situações vêm muitas vezes que nos colocam a nossa humanidade, a nossa fragilidade do vaso em evidência. A Luísa foi uma pessoa que também passou por isso no tempo de espera dela. Ela orou muito ao Senhor para ter um filho. Sempre ela, já falei para vocês, sempre foi algo muito precioso para ela ter um filho. E ela sempre falava comigo assim, com 15 anos, falava, pai, eu sou doida para ter um filho. Não sei o que, não, filho, então vamos orar por um marido primeiro, né? Vamos, amém? Vamos pela ordem. Pai, tem que orar pelo marido. Eu falei, vamos, ó Deus falando. Aí, enfim, ela começou a orar pelo marido. Deus deu Davi, que é um filho que Deus nos deu, um querido, né? E eles estão casados há 3 anos e aprove o Senhor agora ela engravidar no início do ano. E a gente vai celebrar agora esse tempo tão especial, em nome de Jesus. Eu peço que orem por nós, orem por esse momento. Não é só pai de primeira viagem que fica aflito, não, avô também fica, avô de primeira viagem também fica um pouco aflito. Então, eu tenho aqui nesse verso, confie no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os teus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Eu não sei qual é a sua aflição, meu irmão, eu não sei qual é a sua dificuldade, eu não sei qual é o seu sofrimento, mas há algo fundamental na caminhada de filho, que é olhar para esse pai e confiar de todo o nosso coração. Eu hoje, ao final do culto, eu quero orar por isso, para que a gente venha trazer aqui à frente aquilo que às vezes é um motivo da sua aflição. Mas aqui na casa de fé, numa experiência, num ambiente de fé, num ambiente em que nós compartilhamos a fé, nós precisamos entregar diante de Deus, diante do altar, aquilo que é uma aflição. E sairmos cheios da presença dEle, da confiança que há em Deus. Para que a gente possa consolar aqueles que estão passando por circunstâncias de tribulação. A verdade é que eu já passei por situações e eu tive um consolo. E a igreja precisa ser esse ambiente em que encontre um consolo mútuo dos irmãos uns nos outros. Olhe para a pessoa que está do seu lado aí, olha para ela.
Olha para ela, nos olhos dela aí. Não sou muito de fazer isso não, mas dá uma olhada nos olhos dela aí. Olha para a pessoa que está ao seu lado. Talvez ela esteja precisando de um abraço, talvez ela esteja precisando de um conforto, talvez ela esteja precisando de uma solidariedade sua. E nós somos uma casa de solidariedade, uma casa de amor, onde o amor e a fidelidade são a marca aqui dessa casa. Louvado seja o nome do Senhor. Mas por quê? Qual o efeito que há em nós confiarmos em Deus de todo o coração? Ele endireitará as veredas, os caminhos. E há uma necessidade grande na nossa caminhada de nós corrigirmos falhas, erros de trajeto, erros de escolhas. Quando nós caminhávamos sem conhecer o Senhor Jesus, muitas coisas nós fizemos que não agradaram ao Mestre. E muitos comportamentos hoje que a gente ainda vive com eles, são frutos desse comportamento que é distante da vontade de Deus. Mas é chegada uma hora em que a gente precisa se ajoelhar diante de Deus e com confiança, não baseado no seu entendimento, na sua capacidade, no seu intelecto, pedir ao Senhor: Senhor, endireita minhas veredas. Eu quero ser um homem que anda em caminhos retos. Na quinta-feira passada nós falamos sobre isso, sobre os fundamentos de uma vida liberta. E um dos fundamentos, meus irmãos, é fazer para nós caminhos retos. Caminhos que agradem ao Senhor e caminhos que as pessoas possam olhar e caminhar e trilhar os mesmos caminhos. Às vezes nós caminhamos por caminhos tortos, mesmo sendo filhos. Então aqui é um ponto difícil, tá, da caminhada cristã, eu queria dizer. Por isso que é importante uma renovação de mente. Importante nós fazermos isso em adoração, dizendo: Senhor, eu sei fazer dessa forma, mas eu peço que a Tua vontade me direcione nos meus caminhos e que eu não peque mais. Tem tantas coisas que eu me justifico, tantas coisas que eu coloco condições, e eu quero continuar dessa forma. Pai, em nome de Jesus, endireita as veredas, porque o meu coração confia em Ti. Eu não quero ser pedra de tropeço, Pai, por aqueles que seguem o Senhor. Eu não quero. Não quero que a minha vida seja uma pedra de tropeço para aquele que está buscando firmar sua fé no Senhor. Nós temos um compromisso com aquele que está ao nosso lado, meus irmãos, de endireitar as veredas, de buscarmos santificação para a glória do nome de Deus. No verso 7 e o verso 8, nós temos aqui a quinta condição de um vaso suportar ambientes de pressão. O salmista vem nos dizer: não seja sábio aos seus próprios olhos, tema ao Senhor e evite o mal. Isso dará a você saúde ao corpo e vigor aos ossos. A obediência e a sabedoria de Deus, elas também são promotoras de saúde física, de saúde emocional. Quando a gente vive de acordo com os padrões de Deus, é algo que também nós podemos viver, experimentar uma vida saudável. Ainda que Jesus não tenha voltado, podemos experimentar essa circunstância. Então, a palavra nos chama: não seja sábio aos seus próprios olhos, complementando a ideia anterior também. Tema o Senhor e evite o mal. Deus, Ele nos aceita assim como nós somos. Ele não pede para nós mudarmos. Tanto é que o convite que eu fiz hoje para você receber Jesus, não é primeiro lugar, vai, resolva a sua situação e se decida por Jesus. A lógica do reino de Deus, ela é diferente. Primeiro nós vamos a Jesus. E depois que nós entregamos o coração a Jesus, algo sobrenatural acontece, né? A nossa velha natureza, ela morre e nós renascemos uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Então, a partir desse momento, nós somos instruídos pelo Espírito Santo. E aí nós podemos confrontar o mal. Sabe por quê? Antes de Cristo e sem Cristo, nós não conseguimos nem perceber o mal. A verdade é essa. A verdade é que o mal, às vezes, é uma rotina e sem Jesus eu não consigo nem perceber. Mas quando esse milagre acontece, de eu recebê-lo como Senhor e Salvador, eu posso experimentar e perceber: poxa, isso aqui não está legal. Esse comportamento lá em casa precisa mudar. Essa situação minha no trabalho precisa corrigir. Meu comportamento na igreja precisa melhorar. O Espírito Santo, ele vem convencendo. Não é o pastor, não é a esposa, não é o Espírito Santo que convence. E eu creio que ele está aqui essa noite convencendo corações. Porque é uma promessa de Deus que onde 2 ou 3 estiverem reunidos,
Ele próprio estaria no nosso meio. Então, louvado seja o nome do Senhor pela presença do Espírito Santo de Deus aqui. Cuidando dos corações, mostrando caminhos que precisam ser revistos, mas acima de tudo, assumindo um compromisso com o Senhor. Aqui no verso 9 ao 10, uma sexta condição que mostra, né? Honre ao Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. E os seus celeiros ficarão plenamente cheios e os barris transbordarão de vinho. Eu sei que às vezes a gente olha esse verso aqui, às vezes, por algumas circunstâncias que a gente pode ter visto já na sociedade, a pessoa pensa assim, esse pastor já vai falar da teoria da prosperidade. A verdade, gente, é que a teoria da prosperidade ela é tão pequena, a gente avalia isso. O que a prosperidade, a teoria da prosperidade promete, que é bem somente nessa terra, ela é tão pequena comparado ao que Jesus conquistou na cruz do Calvário. A promessa do Evangelho é algo tão superior que não afeta esse mundo, afeta este mundo e a eternidade. Então, toda teologia da prosperidade, ela é muito menor do que aquilo que Jesus conquistou na cruz por mim e por você. O Senhor sabe daquilo que eu e você precisamos. Então, quando nós vimos até o altar depositar recursos, é uma forma de dizer ao Senhor que nós reconhecemos que tudo que temos e somos vem do Senhor. Que eu não posso nem estar aqui à frente falando, eu não posso estar respirando se a graça do Senhor não estiver comigo. Eu não posso estar indo ao trabalho amanhã, enfrentar um dia de trabalho com lutas, dificuldades, com desafios, se o Senhor não me capacitar e não me der sabedoria. Então, Senhor, eu reconheço que aquilo que eu tenho desfrutado de benefício financeiro vem do Senhor. Porque o Senhor sabe aquilo que eu preciso. Então, louvado seja o nome do Senhor por isso. Então, irmãos que vêm ao altar depositar seu dízimo, a sua oferta, Paulo nos orienta a isso. Venha com gratidão, porque Deus ama quem dá com alegria. Não venha por obrigação, não venha porque o pastor mandou, não venha por nenhum motivo. Mas o que te tira da cadeira para vir à frente trazer o dízimo tem que ser gratidão. Pai, muito obrigado, que isso é somente uma parte. É somente uma parte de tudo aquilo que o Senhor tem me abençoado. Que ensinamento poderoso, irmãos. Reconhecermos o favor de Deus em todas as áreas. Física, emocional, espiritual, mas também financeira. Isso é um ato de gratidão. Estar aqui na frente é um ato de adoração ao Senhor. E por isso que a gente pede à igreja, ore pelos administradores, é uma grande responsabilidade. O administrador de uma igreja pesa sobre ele uma grande responsabilidade de administrar os recursos para a glória do Senhor. Para que ele possa ser usado para a expansão do reino, para a ajuda daqueles que estão enfrentando dificuldades, necessidades. É uma grande responsabilidade. Nós precisamos orar pelos nossos pastores. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as plantações. Eu queria chamar o Lucas para vir aqui à frente. O Lucão está aí? Enquanto eu vou finalizando. Eu queria concluir com o verso 11 e o verso 12, antes de nós orarmos, meus irmãos. Quando a palavra de Deus nos diz de novo e encerra dessa forma. Começa dizendo meu filho, no verso 1, e termina no verso 11 dizendo meu filho. E aí como que conclui? Dizendo assim a palavra de Deus: não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão, pois o Senhor disciplina a quem ama, assim como o pai faz ao filho de quem deseja bem. Esse trecho é um trecho que a gente precisa dar um destaque especial, porque, infelizmente, no processo de exposição do vaso às pressões, não existem só circunstâncias que muitas vezes querem quebrar o vaso, querem paralisar o vaso, querem desanimar o vaso, botar o vaso à margem, mas a verdade é que no mundo espiritual existe a presença do inimigo das nossas almas. Em toda a história sempre houve também a presença de Satanás e seus demônios, que tem um interesse particular em contaminar a nossa mente, em fazer associações perversas. Se você está vivendo uma disciplina, Deus não te ama. Se você está passando por essa circunstância, você não é um filho amado.
O inimigo ele é especialista em trabalhar a nossa mente. Joyce Meyer disse isso, né? A batalha da mente. De fato, às vezes, a gente está em silêncio, talvez você esteja aqui em silêncio, mas a sua mente talvez esteja num turbilhão. Porque o inimigo ele é especialista em lançar dardos inflamados na nossa mente, no nosso intelecto, no nosso espírito, para mostrar que se você está passando por dificuldades, é porque você não é um filho amado. E aqui há um destaque: meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Sabe por quê? Porque Deus corrige a todo filho que ama. Jó diz isso, bem-aventurado, Jó 5,17, bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não desprezes, pois, a disciplina do Todo-Poderoso. Hebreus 12,7 nos diz, é para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? É urgente nós como igreja, e aqui eu deixo a última dica para você, que a gente possa alertar que correção é amor, que disciplina é o favor de Deus também sobre nossas vidas. Às vezes a única forma didática de Deus corrigir o seu caminho, é mostrar que às vezes pela força do seu braço, pelo seu intelecto, pelo seu próprio entendimento, há caminhos que ao homem parecem de vida, mas no final deles estão em caminhos de morte. Então às vezes é necessário que a disciplina venha sobre nós como um professor de Deus, para parar a nossa vida e nos fazer refletir. Então aproveite esses momentos preciosos de disciplina de Deus, para em primeiro lugar, saber quem você é em Cristo. Você é filho amado, de um pai que cuida de você, e sabe aquilo que você mais precisa. Mas não deixe jamais o inimigo plantar em você uma semente de mágoa, que muitos se afastam do Evangelho, muitos se afastam da caminhada com Deus, porque às vezes uma mágoa ficou marcada dentro de nós. E essa é uma noite de nós consertarmos isso também com o Senhor. Essa é uma noite de nós fortalecermos o vaso, a fragilidade do vaso com base na palavra. Quando eu entendo que disciplina é amor, eu começo a entender que se eu estou vivendo alguma circunstância segundo a vontade de Deus, é porque Ele está querendo me ensinar algo. Eu sei que é difícil falar um amém a isso, mas a verdade é que Deus, o objetivo de Deus não é fazer todas as nossas vontades. Sinto dizer isso, mas não é. Tem muitas vontades, mas o objetivo de Deus não é fazer todas as nossas vontades. O objetivo principal de Deus é nos fazer cada dia mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o objetivo dele. Nos transformar dia após dia, de glória em glória, em semelhança ao Filho, que suportou o sofrimento, que pediu, Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. E ali ele foi ao Calvário, sem culpa, sem nenhum motivo, para entregar a vida por mim e por você, e inaugurar o tempo que nós vivemos hoje de filhos, desfrutarmos da paternidade de um pai que ama, que disciplina, mas que se importa com cada um de nós. Meus irmãos, nesse ambiente de família, eu queria te convidar a ficar de pé. Eu queria que você meditasse nessa canção, que você pudesse apresentar ao Senhor essa noite, qual a sua queixa, qual o motivo da sua mágoa, ou às vezes qual a situação que você está vivendo na sua família, às vezes que foi quebrado algo na área de fidelidade. Essa noite é uma noite de conserto também das alianças. Às vezes tudo que você precisa é que o amor seja algo natural, que as pessoas olhem para você como algo no pescoço, assim, que todo mundo consiga ver. Talvez a sua dificuldade seja botar sua confiança em Deus. Então nós vamos ter essa canção agora. Eu queria que depois dessa canção, que você viesse aqui à frente trazendo a sua necessidade, trazendo às vezes uma necessidade na área de enfermidade. Às vezes você está vivendo um diagnóstico que você não esperava enfrentar na sua vida.
Talvez você que está aqui presente, você também que está no seu lar, porque eu sei que essa pregação ela também chega aos lares através das nossas redes sociais. Então você que está em casa e às vezes está enfrentando uma enfermidade, esse é um tempo de lançar diante do Senhor, expressando toda a sua confiança em Deus. Porque Deus ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pedimos ou pensamos, pelo seu poder que opera em nós, e o poder do Senhor está aqui essa noite. Porque, Pai, nós sabemos, Pai, que a Tua unção, ela é derramada, Pai, sobre aqueles que adoram. Há um salmo que diz isso, que como é bom e agradável viverem unidos irmãos, que é como um óleo precioso que desce da barba de Arão. Ali o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Então nós queremos dizer aos céus essa noite, Senhor, nós estamos aqui ansiando pelo Senhor. Tudo que nós falamos aqui, nós falamos mediante ao nosso espírito. Quando nós falamos que confiamos, é porque nós somos novas criaturas. Quando nós falamos que vamos guardar no coração amor e fidelidade, é porque nós estamos falando como homens e mulheres espirituais. Quando nós falamos que vamos honrar o Senhor com tudo que temos, nós estamos falando como homens espirituais. Mas às vezes, Pai, as nossas emoções, elas estão gritando dentro de nós, totalmente ao contrário. Nós estamos a ponto, Pai, de fugir, de desistir, de lançar tudo, Pai, e de voltar para uma velha vida, uma velha prática que não agrada o Senhor. O Senhor sabe disso. Mas, Pai, nessa noite, Pai, nesse ambiente de família, de filhos, de um Pai que nos ama, cuida do coração de cada um, Pai, enxuga as lágrimas. Venha com o teu favor, derrama do teu bálsamo de cura sobre aqueles que estão com enfermidade. Derrama do teu bálsamo de cura sobre aqueles que enfrentam enfermidades no lar, nos relacionamentos. Pai, traga, Pai, aquilo que os homens não podem fazer, trazendo, Pai, regozijo sobre o sofrimento. Deus, traga aqui uma palavra de esperança, que foi aquilo que o Senhor me falou antes de subir aqui, que a glória da segunda casa será maior do que a primeira, Pai. Que, Pai, os nossos olhos não viram, nem nossos ouvidos ouviram o que tem preparado para aqueles que amam ao Senhor. Nós, Pai, nós não podemos com as nossas emoções declarar isso, somente com o nosso espírito. Mas, Pai, a Tua palavra nos garante que o justo viverá pela fé, e nós, Pai, viveremos pela fé, porque nós fomos justificados pelo Senhor. Então, Pai, nessa noite, levanta, Pai, um ambiente de adoração, em que nós podemos trazer aqui à frente os nossos corações, trazer também aquilo que tem sido uma aflição, para que o Senhor, Pai, derrame do Teu bálsamo sobre nós. Vamos fazer, meus irmãos, dessa canção a nossa adoração essa noite. Depois eu quero te convidar para vir aqui à frente, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Feche seus olhos. Mesmo sem entender, eu confio em Ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim. É assim, Pai. Eu sei, teus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor para mim. E mesmo que eu não entenda o teu caminho, eu confio.
que sou tão pequenino assim. Vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo, perto de tudo. Aleluia. Porque eu sei, Pai, porque eu sei que vais cuidar de mim, e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor para mim, mesmo sem entender, e mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor para mim. Mesmo sem entender. Eu quero te convidar para vir aqui à frente, meu irmão, mesmo sem entender.